Imagine o seguinte cenário: o silêncio profundo, úmido e gelado de uma prisão romana. Uma figura histórica gigante encontra-se no limite absoluto da sua jornada. A morte aqui já não é mais só uma possibilidade distante ou um risco calculado, sabe? É uma sombra que está ali, muito próxima, fria e totalmente inevitável. E é exatamente no meio desse cenário de extremo isolamento que surge um dos documentos mais fascinantes que a gente tem da história antiga. Começando nossa análise documental de hoje, nós vamos mergulhar nos momentos derradeiros do apóstolo Paulo e tentar entender o impacto atemporal dessas últimas palavras registradas pela história. E o que nos prende logo de cara é que a gravidade desse texto bate na hora. A gente logo percebe que isso não é só mais um manual de instruções do dia a dia ou um registro teológico qualquer. Longe disso. O que temos aqui é um testamento espiritual definitivo, escrito literalmente sob a sombra de uma execução que vai acontecer. Não tem mais tempo para palavras vazias ou rodeios. É um grito final, meticulosamente registrado, para garantir que mesmo quando a voz dele for silenciada pelas correntes, a essência da mensagem continue viva e inabalável. Bom, então vamos mergulhar nisso. Parte 1, o testamento final. Para a gente entender de verdade o peso de tudo isso, precisamos primeiro cravar o que é esse documento. A segunda epístola a Timóteo carrega uma densidade emocional e histórica que é simplesmente ímpar. Pensem bem. O autor está escrevendo longe de qualquer tipo de conforto. Ele não está numa sala quentinha, muito menos coordenando uma daquelas viagens missionárias enormes e prósperas. A pena que escreve essas palavras antigas é movida por uma urgência pulsante de alguém que está vendo o fim da linha e sabe que o relógio já começou a contagem regressiva. Quando a gente compreende essa definição, tanto técnica quanto existencial, a forma como a gente interpreta cada vírgula dessa carta muda completamente. O que nos leva à parte 2, o cenário da prisão. Pessoal, é praticamente impossível captar a magnitude real dessa história sem colocar lado a lado o abismo entre as forças que estão em jogo. É uma dinâmica de poder simplesmente brutal acontecendo nos bastidores. De um lado, a gente tem a máquina de guerra inquestionável do Império Romano, operando com força total e intensificando para valer uma perseguição pesada aos primeiros cristãos. E do outro lado, o extremo oposto, a realidade de Paulo. Ele está trancado numa prisão fria, muito provavelmente bem no coração de Roma. É a pura personificação daquele clássico embate entre Davi e Golias. Mas, e aí é que está a diferença fundamental, nós sabemos que dessa vez não vai ter um final feliz aqui na Terra. A libertação não vai vir, o resgate não vai acontecer. E olha, é exatamente essa ausência total de esperança de um resgate que torna a postura do autor tão inacreditável. Diante dessa certeza concreta do fim, literalmente esmagado sobre o peso do maior império do mundo, a mente do cara não entra em colapso. Os registros mostram exatamente o contrário. A escrita dele mantém uma clareza absoluta. O que salta aos olhos é uma resiliência psicológica formidável. É a prova documental de uma mente que simplesmente se recusa a deixar que a morte rápida e iminente crie pânico ou bagunce a lucidez da sua fé. Isso nos traz à parte 3, um líder inseguro. Agora, o que é realmente interessante nesse ponto da história é tentar entender quem está do outro lado para receber um legado tão pesado assim. A gente costuma dar aquela romantizada básica nesses personagens históricos, né? Mas o destinatário, Timóteo, que Paulo chamava de filho na fé, está bem longe de ser aquele herói inabalável dos filmes. Ele tem desafios internos super complexos, os relatos o descrevem como alguém jovem, muito sensível e, várias vezes, refém da própria insegurança. E para piorar, o palco onde ele atua não ajuda em nada. Ele liderava a comunidade em Éfeso, uma metrópole que fervia com conflitos culturais, pressão religiosa o tempo todo e um mar de influências filosóficas. Ou seja, esse legado colossal não está caindo no colo de uma figura perfeita e resolvida, mas sim nas mãos de um líder sobrecarregado, tentando de tudo para não ser esmagado pelo peso da responsabilidade e pelo medo do futuro. Certo, parte 4. O campo de batalha. Com todo esse cenário dramático montado, o tom da mensagem precisava mudar drasticamente. Aquela compaixão e aquele carinho dão lugar a uma firmeza quase militar, sabe? A urgência pede palavras que cortam, porque não tem mais espaço para ilusão. Se fosse uma cartinha normal de despedida, a gente esperaria mensagens bem mais suaves, umas instruções fáceis, muito foco no consolo. Só que esse documento faz exatamente o inverso. A abordagem de Paulo não tem nada de romantizada. É uma narrativa que não desvia os olhos da tragédia. Ela bate de frente com um sofrimento que não para, com aliados antigos virando as costas e com toda a perseguição do sistema. O sofrimento nesse contexto não é um acidente de percurso ou falta de sorte. Ele é assumido como parte integral do pacote. E essa dureza toda na estratégia tem um motivo bem claro. O ecossistema ali em volta da igreja que estava nascendo era um verdadeiro caos, extremamente hostil.
Tinha um diagnóstico de alerta vermelho de que falsos mestres se multiplicavam igual fogo em palha seca, as verdades básicas eram torcidas o tempo todo pelo barulho da cidade, o amor das pessoas estava visivelmente esfriando e a pressão de fora, vinda do império, ameaçava calar qualquer oposição. É exatamente por esse labirinto escuro que o inseguro Timóteo ia ter que passar, tendo como único mapa essas diretrizes que o seu mentor mandava direto de uma cela. É por causa dessa realidade letal que a linguagem vira literalmente uma linguagem de combate. Aquela metáfora marcante de agir como um soldado que não abandona o campo de batalha é um truque retórico brilhante para chacoalhar a apatia. Essas verdades mais duras e secas não são para causar terror psicológico em ninguém, mas para servir de antídoto contra a covardia. É uma verdadeira tática de choque pensada sob medida para fortalecer o espírito de um discípulo que está prestes a perder a sua maior referência e que vai ter que segurar a onda da liderança sozinho, bem no meio do fogo cruzado. E finalmente chegamos à parte 5, fiel até o fim. O que eleva essa nossa análise documental ao clímax absoluto é justamente a essência nua e crua desse testamento. Pensem comigo, depois de assumir as celas, a insegurança que bate forte e as batalhas gigantescas que ainda vão vir, o que de fato sobra quando a gente perde tudo? A resposta parece destilada em 4 imperativos inegociáveis. A escuridão e o frio de uma masmorra? Isso não importa. O gosto amargo de ver companheiros abandonarem o barco? Não importa. O sofrimento físico e mental que é inevitável? Também não importa. A dor pessoal e as traições são totalmente deixadas de lado, tratadas quase como distrações perto do objetivo maior. A regra de ouro ali é que a missão tem que continuar a qualquer custo, acima até da sobrevivência das pessoas. O professor, a gente sabe, não vai sair daquela prisão com vida, mas o projeto não pode de jeito nenhum morrer na mesma cela com ele. Então, o ponto crucial é o seguinte: se a gente fosse obrigado a espremer toda essa complexidade política, o peso histórico e a densidade teológica das fontes que investigamos aqui hoje, a síntese mais perfeita se resume a um único comando: permaneça fiel até o fim. Esse é o eco que fica martelando na narrativa, aquele grito final de comando enviado do fundo das trevas direto para o centro do conflito. Para fechar o nosso estudo documental de hoje, fica uma provocação para todos nós pensarmos. Quando a história joga na nossa cara adversidades que parecem impossíveis de vencer, e quando a gente olha no fundo dos olhos daquele fim que é inevitável e trágico, qual é, no final das contas, o legado duradouro que sobrevive para dar força a quem continua segurando a tocha? O peso de manter um propósito vivo quando quem o iniciou já não está mais por perto é um dos maiores desafios da humanidade. Mas a lucidez e a força que saíram daquelas velhas correntes em Roma continuam aqui, como um registro atemporal, provando de uma vez por todas que o significado de uma vida inteira pode sim ser imortalizado nas suas últimas palavras.